Diga comigo, ao Deus desconhecido. Nesta manhã, nós vamos trazer a mensagem falando desse Deus desconhecido. Quem é esse Deus desconhecido? Ontem, na confraternização dos obreiros, estivemos lá na confraternização, e a Lina estava lá, pastor, estou ansiosa para saber esse negócio. O Bruninho Oliveira falou, não, Deus desconhecido é ingratidão. E eu só estou ouvindo, né? Então vamos saber hoje, quem é o Deus desconhecido? Está na palavra de Deus. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 17. Esse ano nós estudamos Atos na escola bíblica, só que não chegamos no 17. Então, Atos 17, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 23. Começar do 15 para você saber onde é que o apóstolo Paulo estava. Atos 17, 15 ao 23. Nós vamos trabalhar o livro de Atos nesta manhã, 17. A palavra diz assim: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, diga Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Diga, ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O apóstolo Paulo tinha acabado de sair de Bereia. Ele foi expulso de Bereia porque os bereanos foi a igreja mais sábia da Bíblia. Os bereanos aceitaram o Senhor Jesus, entenderam essa palavra, e Paulo foi enxotado de lá pelos contrários à palavra de Deus. E logo saindo de Bereia, Paulo vai para Atenas, na Grécia. E a Grécia é o berço da filosofia. E lá em Atenas tinha um lugar, uma pracinha, chamada Areópago. O que é o Areópago? É um lugar onde os sábios, os letrados, os políticos, os intelectuais, a galera inteligente se reunia
para discutir e conferenciar acerca de vários assuntos. E era usado um tribunal supremo de Atenas. O tribunal de Atenas era composto de 31 membros. Quem eram os membros? Aristocratas, encarregados de julgar questões criminais. Aqueles caras que eram juízes. Era um lugar conhecido como lugar da equidade e da sabedoria. E nessa galera toda aí, tinha duas turmas. Os epicureus e os estoicos. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque senão aí a cabeça vai... Depois você pesquisa lá quem eram os epicureus e quem eram os estoicos. Eram dois grupos que discutiam lá no Areópago e que tinham as ideias. Que eles se formavam as ideias, a inteligência. Os epicureus eram filósofos, seguidores de Epicuro. É um pensador grego, criador da tese sobre a ética do prazer. Um falava que o prazer do homem era individual, e o outro falava, os estoicos falavam que o prazer era coletivo. Enfim, mas é uma outra história. E aí começou aquela discussão. E para você entender, quando você quer ganhar alguém para Jesus, quando você quer pregar a palavra do Senhor, quando você entra em algum lugar, você precisa ser observador. Diga para a pessoa do outro lado, seja observador, observadora. O apóstolo Paulo, ele era o quê? Inteligente. Diga comigo, inteligente. O cristão tem que ser inteligente. Observador. Então o apóstolo Paulo chegou em Atenas e o que ele foi fazer? Ele foi dar uma olhada na cidade. Então quando você chega num lugar, quando você é uma pessoa inteligente, você começa a saber. Uma vez eu fui fazer um trabalho com os espanhóis e eu pesquisei a cidade que eles moravam. Eu tinha que fazer um contrato com eles. E eu pesquisei sobre o quê? O que aquela cidade, o que aqueles espanhóis gostavam na cidade? Eles gostavam do rio. E eu pesquisei sobre o rio. E aí, na reunião que eu tive com eles, eu falava desse rio. E eles, nossa, ficaram todos felizes. Tudo que você vai fazer na tua vida, se prepare. E o que o apóstolo Paulo fez? Se preparou. Ele foi lá no Areópago e tinha uma placa lá, ao Deus, a deusa Diana, a deusa fulana de tal, a Deus não sei o quê, e estava lá, ao Deus desconhecido. E Paulo, inteligente, falou, esse é o Deus que eu estou pregando, gente, vocês estão entendendo? O Deus desconhecido é o Deus que eu estou anunciando para vocês. Então o apóstolo Paulo pegou eles. Então quando ele viu aquela placa ao Deus desconhecido, ele disse, esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo foi criativo, inteligente, sábio. Ele usou o tema de um dos altares e anunciou Jesus Cristo. Ao invés de estar escrito aqui, ao Deus desconhecido, vocês têm que transformar essa placa a Jesus Cristo. Eles falaram, meu Deus. Então, uns escarneceram, outros ficaram indiferentes. Mas uma mulher chamada Dâmaris, ela aceitou aquela palavra. Ela creu. Ela creu nesse Deus desconhecido. Um homem chamado Dionísio, membro do Areópago, ele aceitou a palavra de Jesus. E quando Dionísio aceita a palavra de Jesus, o povo dos 31, um falou, eu quero esse Jesus. Porque Paulo pregou com fervor, Paulo pregou a palavra de verdade.
E aí começou o quê? Aquela discussão. Porque esse homem prega um Deus que nós não conhecemos. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre algumas coisas a partir dessa introdução que eu acabei de fazer. Primeiro, as 3 fontes de conhecimento. O conhecimento é algo inerente ao ser humano. Você precisa ter conhecimento. É impossível viver sem o conhecimento. Então, desde as épocas remotas, o homem vive em busca do conhecimento. E o mundo moderno facilitou. Na minha época, você tinha que ir na biblioteca, abrir o livro, procurar um livro. Quando a professora dava uma lição, você procurava um livro de história para saber quem foi Dom João VI. Hoje não. Você pega o computador, você abre, entra no Pai dos Burros, coloca lá, quem foi Dom João VI? Aí você pega, cola e imprime. Aí você termina a escola, mas você nunca vai saber quem foi Dom João VI. Porque quem sabe é o sábio, é o culto. E o cara continua burro. Porque ele não estuda nada. Então é facilitado tudo. Quando você encontra muita facilidade, você não absorve o conhecimento. Agora, quando você tem que buscar a informação científica, tecnológica, você se sente seguro e confortável com o que você sabe. Então, como é que funciona a fé? A primeira fonte de conhecimento, Romanos 10, 17. Vamos lá. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que Paulo fez? Ele levou conhecimento. Mediante a fé, vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você não conhece a palavra, como é que você vai passar conhecimento bíblico, conhecimento de Deus para as outras pessoas? Então, a pessoa que está no engano, ela não vai ser convencida por você, porque você também não sabe quem você crê, em quem você crê, quem é teu Deus. Como é que você vai saber quem é teu Deus? Através da Bíblia. Como é que você vai conseguir se formar em direito? Através de livros de direito. Como é que você vai conseguir se formar em medicina? Através de livros de medicina. Você não vai estudar livro de eletrônica para querer ser médico. Então, tudo tem a ver com a sabedoria, com a inteligência. Então, com a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O outro problema que nós temos, Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento do que você diz crer, Deus quer que o seu povo tenha conhecimento. Ele quer que o homem lhe conheça. E é preciso buscar esse conhecimento na palavra. Não adianta você chegar para o teu amigo e falar, eu sou evangélico. Ele vai falar grande coisa. Agora, não, eu sou cristão, conheço a palavra. Porque você tem conhecimento. Pessoas que estão na igreja há muitos anos não têm uma Bíblia. E aí você vai falar assim, qual é a moral que você tem diante do inimigo para falar alguma coisa? Você nem Bíblia tem, o diabo, a primeira coisa que a gente fala, você é um juvenil. Então você nem discute com o diabo, porque você vai perder, porque ele conhece a Bíblia melhor que nós. Aí você toma um kick, um chute, aí fica, mas o diabo é sujo, Deus me abandonou. Não é Deus que te abandonou, é que você não tem sabedoria. Você precisa ter sabedoria. O que é isso? Ah, pastor, eu estou velho para aprender a Bíblia. Tem uma pessoa que mora na minha casa, que é minha mãe, que ela lê a Bíblia todo dia. Ela é bem mais experiente que todos nós aqui, na idade. Então, o conhecimento é importante. Você precisa buscar conhecimento em todas as áreas da tua vida. Quer seja na tua área cristã, quer seja na tua área profissional. Nós fizemos um curso aqui, com uma escola cristã, e foi perguntado o seguinte,
Você vai fazer uma cirurgia na cabeça, cirurgia grave. Tem dois médicos, um é crente e o outro não é crente. Só que o crente, de cada 10 que ele faz, 8 morrem. Agora, o que não é crente, de cada 10 cirurgias que ele faz, ninguém morre. Você faz com quem? Aí teve uma irmã que falou, vou fazer com o crente, mas até é burro, hein? Mas tu é uma mala. O fato do cara ser crente não significa que ele é bom no que ele faz. Tem gente que é crente que esquece o mundo. Ele fica esperando Jesus voltar, então ele não se aperfeiçoa, ele não estuda. E tem muita gente nas empresas assim. Ele acha que isso, pelo fato de ele ser cristão, ele é diferenciado. Cara, você tem que separar as coisas. Uma coisa é a tua fé, outra coisa é a tua profissão. Você faz da vida. Eu iria pro cara que não é crente, cada 10 cirurgias que ele faz. Ninguém morre, tu acha que eu vou arriscar minha vida só porque o cara disse que é crente? O que é isso? Você tem que usar a inteligência. Você tem que saber onde você está pisando. Quem é quem? A pessoa tem um pet shop lá, é crente. A pessoa não tem um pet shop. E não é. Está aqui a brega, dela é mais top. Mas aí você tem que falar, o que está acontecendo ali? Você tem que saber. Conhecimento, você tem que conhecer as coisas. Você vai fazer um negócio, você pagar, conheça, saiba o que você está fazendo. Ah, mas eu não sabia. É por isso mesmo que você caiu no problema, você não sabia. Você tem que saber todas as coisas. Você tem que buscar informação. A segunda coisa, tradição. O conhecimento tradicional ou empírico. O que é isso? É o conhecimento adquirido através da experiência humana. Então tem coisas que você não se formou. Por exemplo, tem mãe que conhece mais medicina do que médico, principalmente do filho. Eu estou falando besteira? Tem mãe que o médico vai lá na virose. A mãe fala, não é virose isso aí. Porque ela conhece o filho. Ela tem um conhecimento empírico. Um conhecimento adquirido através da experiência. O que acontece? Antigamente, os antigos, isso eu aprendi na China. Todo mundo falava, o chá de camomila é bom para acalmar. Só que ninguém sabia verdadeiramente se era. O cara tomava chá de camomila e ficava calminho. Então é bom, empírico. Experiência. Só que depois de anos, começaram a estudar o chá. E aí descobriram que os chineses tinham razão. Mas eles não tinham a informação técnica que o chá acalmava. Então você tem coisa na tua vida que é a tradição. Você começa a saber que a coisa acontece. Durante muitos séculos, aceitou-se como fruto do conhecimento empírico que o Sol rodava em torno da Terra. Aí a ciência veio mais tarde e demonstrou que, contrariamente ao que possa indicar a nossa percepção, é na realidade a Terra que roda em torno do Sol. A ciência explicou isso. Então, a segunda coisa, tradição. Você começa a ter coisas que você sabe através do conhecimento empírico. A terceira coisa, razão. O que é razão? É o conhecimento desenvolvido através da capacidade de raciocínio, de extrair conclusões pelo exercício do intelecto. Se eu perguntar para você, 2 mais 2, quanto é? Razão, 4. Pelo teu intelecto, você chega à conclusão. Olha, isso é, os racionalistas eram contrários à revelação e à fé. Agora eu vou falar sobre algo que é onde nós vamos entrar, a revelação. O que é a revelação? A revelação é o conhecimento outorgado ao homem através do ato divino de comunicar aquilo que de outra maneira ele nunca poderia saber.
A revelação é o ato de revelar ou desvendar ou tornar algo claro e compreensível por meio de uma comunicação ativa ou passiva com a divindade, o teu Deus. A revelação, ela pode originar-se diretamente de Deus ou agente por ele enviado, um anjo ou alguém que tenha experimentado tal contato, denominado profeta. Irmãos. A Bíblia nos diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos falou, nesses últimos dias, pelo Filho. Hebreus 1:1. Jesus continua falando. Mas as pessoas estão surdas, cegas e mudas. Eu antecipei um pouquinho, porque eu vou falar sobre as 3 fontes da revelação de Deus. Hoje é profunda essa palavra, hein, gente? A primeira fonte da revelação de Deus, qual é? A natureza. Vamos lá. Em Salmo 19, versículo 1. Presta atenção. As pessoas perguntam para mim: ô pastor, o mundo vai acabar, as coisas estão... Quando é que Jesus vai voltar? Eu falei: é simples, vamos estudar hoje aqui para saber o que está acontecendo aí. Primeira coisa, a natureza. A natureza fala. Olha para o irmão do lado e fala assim: a natureza fala. E está falando. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. A natureza nos revela um Deus criador. Ele criou todas as coisas. Dotado de inteligência, sabedoria, capaz de criar, sustentar e prover todas as coisas para os homens, animais, por eles criados. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Quem tem um pet aqui? Tem alguém que tem pet? Cachorrinho? Gatinho? Ele fala. Às vezes o cachorrinho, o pet, é mais crente do que o próprio crente que está lá na casa. E às vezes ele olha e fala: incrédulo. Você é um incrédulo. Para você ter uma ideia, o meu cachorro me acorda de madrugada para orar. Pergunta para a pastora Lu. O teu animalzinho, quando você está mal, ele também fica mal. Ele anuncia coisas para você. Quando está vindo um terremoto, quando está vindo um tsunami, os peixes se agitam, as aves se agitam, tudo se agita porque a natureza conversa entre si. Quando o teu animalzinho, teu cachorrinho, teu gatinho, o teu bichinho lá, ele começa a ficar muito agitado, começa a orar. Porque ele está te avisando alguma coisa. As árvores, as plantas, quando tu entra um seca-pimenteira na tua casa e tem aquela planta linda lá, sabe? Aquela samambaia maravilhosa, a samambaia fala: em nome de Jesus, sai. Sai dessa casa, vai embora. Que senão seca. É o seca-pimenteira mesmo, irmão? Tu está pensando que eu estou brincando? A natureza fala. Tem cachorro, tem animalzinho que ele recebe coisas ruins. Se você não cobrir teu cachorrinho de oração, o mal vem sobre ele. Ele vira um radar na tua casa. Ele morre. Porque a natureza, os céus proclamam a glória de Deus. Tudo que respira é uma criatura, foi criado por Deus. Foi criado por Deus. Deus pega um peixe bem grande, coloca Jonas dentro da boca, da barriga dele e fala: Jonas, seu perturbado, eu vou pegar um irmão abençoado para te levar onde você tem que ir. Quem é o irmão? O peixe. Então eu quero que você entenda uma coisa: a natureza, ela começa a falar.
A natureza começa a te mostrar. E a pessoa fica lá de boca aberta. O cachorro agitado. Ah, isso aí é assim mesmo. Não é não. Não é não. A segunda coisa que fala através da revelação de Deus. Então, a primeira coisa que fala através da revelação de Deus, a natureza. A natureza fala com você, não precisa nem profeta lá. A natureza fala. A segunda coisa, as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas nos revelam a pessoa de Deus e a sua multiforme sabedoria. É através das Escrituras Sagradas que a palavra de Deus, que o homem pode ter o conhecimento básico de um Deus que é infinito, incompreensível na sua plenitude. Oséias 6,3. Até queria colocar isso aí, porque isso é muito importante para a gente, que é obreiro. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. A gente tem que conhecer o nosso Deus e tem que se esforçar para conhecer. Em algumas versões diz, conheçamos-o e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem pessoas que só querem o que o Senhor pode dar, mas ele não quer conhecer o Senhor. O que Deus está esperando da gente? Deus pode te dar um monte de coisa nessa terra e você ir para o inferno. Você ganha um monte, ganha carro, telefone, celular, tudo. Chega no final da vida, você morre. Você sabe como é que é a morte, né? Morreu, está morto. O corpo fica aí. Está aí, do pó sai e do pó vai voltar. Acabou. Acabou a beleza, acabou o silicone, acabou tudo. Botou silicone 40 pau, já era, irmão, vai ficar na terra. Acabou, tudo. Tudo que você fizer, acabou, porque acabou. Virou pó. Aí, o espírito volta para Deus, que o espírito é de Deus. O espírito do macumbeiro, do feiticeiro, do bom, do mal, tudo é de Deus. Porque Deus, ele coloca o espírito de vida na pessoa. E a alma? A alma ela é disputadíssima. A alma ela pode ir para o céu, como pode ir para o inferno. Então você vai chegar diante de Deus. Existe a palavra que fala que você vai chegar num tribunal. Para os não aceitos por Deus como revelação e operação em Deus aqui na terra. Aí você chega lá no tribunal. Aí Deus fala para você assim, parabéns, eu era obreiro na igreja. Quer ver a minha credencial? Deus não precisa não. Aí Deus fala, você me conhece? Eu não te conheço. Se Deus falar para você, não te conheço, já era. Acabou o campeonato. Segunda divisão. É o inferno. Não, eu sou aquela pessoa lá. Você não está entendendo. Eu era lá da igreja lá. Não sei quem é você, não. Presta atenção. Puxa um vídeo aí. Olha lá. Aí Deus puxa. Você morreu, por exemplo, com 70 anos, 80 anos, 90 anos. Aí Deus vai puxar lá o relatório. Quantas vezes na tua vida você leu a Bíblia? Aí você fica aquele sorriso amarelo pro Senhor. Eu não tinha tempo. Então, por isso que eu não te conheço. Quantas vezes você participou da escola bíblica? Eu não tinha tempo, Senhor. Por isso que eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Você pode saber quem eu sou, mas eu não sei quem você é. Esse é o grande problema. É a gente falar que conhece Deus, mas não conhece. Imagina você, aqui na terra, você vai falar com o presidente de algum país, você sabe quem ele é, pela mídia, você conhece, mas você vai chegar nele lá, ô amigão, quem é você? Não sei quem é você. Imagina com Jesus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, nós nunca vamos conseguir conhecer o Senhor completamente.
Você que está aqui pregando, eu que estou aqui pregando, estou aqui buscando, lendo, fazendo a obra, buscando a vontade de Deus. Eu fico, Senhor, me dá um lugarzinho aí no céu, pelo amor de Deus. Eu tento me esforçar para entrar na tua presença, nos seus atos. E tem gente que morre, artista morreu, está no céu fazendo show, tá? Só foi no céu do inferno. Porque, irmãos, entrar no céu é situação difícil, não é fácil. Não é fácil. Eu estava na África, pregando em Angola. Aí eu conheci lá um rapaz, ele morreu. Ele foi pegar uma cabra. Ele foi com a moto dele, com a moto, eles colocam cabra na moto, é uma maravilha. Foi pegar a cabra. Antes ele estava brigado com a mulher dele, estava brigado, os dois brigados. E antes de sair de casa, a mulher falou para ele assim, me perdoa. Ele falou, não te perdoo. Foi, pegou a cabra, voltou, morreu. Bateu lá, morreu. Morreu. Foi para o tribunal. Ele dando testemunho. Deus falou para ele assim, seu lugar é no inferno, não tem papo. Não, Senhor, eu sou lá, eu estou lá trabalhando lá na obra. Seu lugar é no inferno. Ele falou, mas não, como assim no inferno? Aí o anjo falou para ele, você não perdoou, você não é digno de perdão. Vai para o inferno. Aí, ele dando testemunho, hein? Ele conseguiu, e ele estava lá na funerária, o corpo dele estava lá na funerária, e demorou para conseguir liberar o corpo dele. Aí o pastor foi lá para retirar o corpo. Levou para a igreja, começaram a orar e pedir para o Senhor ter misericórdia. O rapaz ressuscitou. Ele dá esse testemunho. E aí ele dá o testemunho que ele era fiel a Deus, mas ele não perdoou a esposa dele naquele dia. E quando ele morreu, por esse ato, ele foi condenado à perdição. Agora, você imagina as pessoas querendo entrar no céu, nunca adorou a Deus, nunca falou de Jesus, quer entrar no céu como, irmãos? Não tem como. Então, a primeira fonte de revelação de Deus é a natureza. A segunda, as escrituras sagradas. Eu te dou um conselho nessa manhã. Busque Deus através da palavra dele. Como as escrituras sagradas. Busque a palavra de Deus. Não diga que você é um crente sem conhecer a palavra. É melhor você ficar quieto. Porque se você começasse o inimigo vem com fúria. Ele diz que é crente, mas nem Bíblia tem, nem palavra tem. Crente do que ele é? Crente do que ela é? Cristã do quê? E a terceira fonte de revelação de Deus, Jesus Cristo, o próprio Jesus. Vamos lá, Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que significa isso? Que você é irmão de Jesus, adotado. Ele foi o primogênito de toda a criação. Irmão, essa palavra pesa, mas é para pesar mesmo. Esse negócio de ficar pregando a teologia do Disneylândia, do Mickey Mouse, não é comigo não. Porque quando chegar lá, na hora do vamos ver, eu não vou ser responsável pelo sangue de ninguém. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Estou olhando a Zilda aqui. Olha a Zildinha aqui. Olha a Zildinha. Paz, foi criada por Deus. Você foi criada por Deus para ele. Para a glória dele. Quem está do teu lado aí foi criado por Deus. O teu filho não é teu. Você está achando que o teu filho é teu? Nasceu. É meu filho. É de Deus. Você está cuidando. Você é um tutor, uma tutora. Você está lá com a mordomia. Mordomia. Se Deus falar, o teu filho vai fazer missões. A tua filha, você vai falar, não. É duro a gente ter esse desapego, né? Mas é real.
Teu filho vai crescendo e Deus vai dando direção para ele. Tua filha vai crescendo, Deus vai dando direção para ela. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo que você vê foi criado por Deus. Tudo, visível e invisível, Deus criou. Hebreus 1:3 agora, por favor. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Esse é o Deus invisível, tá? Que eu estou pregando, vocês estão entendendo, né? Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas. Presta atenção. Por que eu estou insistindo na palavra e você me insistir? Porque tudo é sustentado pela palavra. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, o que ele falou? Na palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Aí o diabo foi embora. Falou, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito. Quando você tiver uma luta na tua vida, se você não tiver conhecimento da palavra, você não tem arma para lutar. Porque se você chamar o Satanás, se você entrar na casa do Satanás, você está morto. Porque você não tem arma. Ele vai te bater tanto, tanto, tanto. Por isso que tem muito dito crente aí apanhando do diabo, porque não conhece a lei de Deus. Aí apanha mesmo, irmãos. Apanha. Porque no princípio, vamos lá em João 1:1. Que ainda vou falar 3 necessidades do homem conhecer a Deus, não vai ser rápido. João 1:1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, Jesus sempre foi o quê? A palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Presta atenção nisso, gente. O nosso Jesus, ele é a própria palavra. Agora eu vou falar sobre 3 necessidades do homem conhecer a Deus. Rapidamente. A primeira necessidade. Então, se você quer a palavra na tua vida, por quê? Você precisa de uma necessidade espiritual. O homem é um ser religioso pelo fato de Deus ter soprado nele o fôlego de vida. Presta atenção. Deus soprou o fôlego de vida em você. Então você já recebeu o Espírito de Deus. Então quem não aceita o Senhor Jesus como Salvador, ele é um rebelde. Todo demônio que está na terra, que não foi, que está aí perambulando, ele é um rebelde. Porque ele é enviado para destruir vidas. E ele está em rebelião. O homem recebe o fôlego de vida. Essa necessidade espiritual do homem só é suprida através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Para quem crê em mim. Para quem conhece as Escrituras. Isso aí está em João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Imagina Jesus aqui falando. A gente estava tudo já. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Olha o que ele fala. Quem crê em mim, não é como eu digo. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Jesus honrando a palavra. A segunda necessidade do homem conhecer a Deus, emocional. Nós temos psicólogos aqui. A alma. Salmo 42, 1 e 2.
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A alma é o centro das emoções e o ser humano vive em busca de emoções. O povo gosta de uma emoção, né? Porém, a alma humana sente sede de Deus e quer conhecer a Deus. O salmista disse: como o servo anela pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, todo aquele que não quer a água de Deus está em rebeldia e qualquer hora vai morrer seco. Tem jeito. Ele é rebelde porque ele sabe que ele precisa de Deus, mas ele não aceita isso. E a terceira necessidade do homem conhecer a Deus é racional. O que é racional? A mente. Na sua mente, o homem busca a razão da existência das coisas, inclusive da sua existência. Porque nasci, quem sou eu, para onde irei? O homem fica na razão, no raciocínio. O homem busca entender e procurar conhecer a causa da existência. E aí, Deus vem, lá em Isaías 26:3, e depois Romanos 12:2, para a gente encerrar essa palavra. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Palavra de quinta-feira do pastor Lucas, de confiança. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, teu raciocínio, você é muito sabido, muito inteligente. Olha o que Deus está falando. Ele vai guardar em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. O seu propósito é firme em Cristo? Então Deus vai te guardar. E agora Romanos 12:2. E como é que ele guarda? E como é que o homem se achega ao Deus desconhecido? Aí. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a tua raciocínio, se na sua inteligência, você se amolda a esse mundo, você nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Esse é o Deus desconhecido, que muitos não conhecem, mas que na verdade estão muito próximos dele. Mas pela falta de humildade. Porque o grande problema da humanidade hoje é falta de humildade. Falta de reconhecer que eu preciso desse Deus. Eu preciso dele. A minha alma anela por ele. Como a corça precisa de água, eu preciso dele. Então, nesta manhã, eu quero concluir que o Deus desconhecido seja revelado e se torne conhecido na vida de muitos. Tal como Dionísio e Damares, ou Dâmaris, e outros atenienses que creram e se converteram ao Senhor Jesus, pela pregação de Paulo. Seja conhecido o Senhor Jesus Cristo na vida de milhões de pessoas, através da pregação do Evangelho no mundo. Muitos estão distorcendo o Evangelho. Muitos estão levando o Evangelho a uma visão completamente distorcida que Deus nunca falou. O Senhor nunca levantou o pregador para ser coach. Coach é outro negócio. Muitas pessoas que estão nas igrejas, elas não conhecem Jesus. Elas não sabem quem é Jesus. Elas não tiveram uma experiência com Jesus.
no raciocínio, na emoção, na mente, no coração e na fé. O que o Senhor quer é que você, nesta manhã, se humilhe na presença dEle e busque a face dEle. E diga: Senhor, até hoje eu não entendi o Senhor. Não interessa quantos anos você está na igreja, não interessa quanto tempo você está na igreja, mas você ainda não conheceu Jesus, você tem que falar com Ele. Falar: Senhor, eu quero te conhecer na tua plenitude. Eu quero conhecer o Deus desconhecido. Eu quero ser, Senhor, aquele que vai anunciar esse Deus desconhecido. Eu quero me apegar à tua palavra, eu quero ter temor de ti. Eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Se revele a mim, Senhor, nessa manhã. Se mostre a mim, Senhor, nessa manhã. Fale comigo, Jesus. Perdoa meus pecados, Senhor. Perdoa minhas fraquezas, Senhor. Eu não quero ir para a perdição eterna, mas eu quero ser salvo eternamente pela tua graça e pela tua misericórdia. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.